Boa tarde, gente boa. Olha o Globo Esporte chegando ainda hoje. A baita vitória da seleção feminina em cima dos Estados Unidos, 2-1 de virada e na casa delas. Tem também o Papai Verrete salvando o Vasco mais uma vez, mas eu começo com o Botafogo. Foi muito mais sofrido do que o torcedor imaginava, mas o Botafogo venceu o cara bobo na Conmebol Libertadores. Pensa num privilégio, curtir o time do coração acompanhado com amor de vó. Muito bom, né? 73 anos. Eu já vim com os filhos, agora tá vindo com o neto, né? Dona Elizabeth aproveitou para contar ao Miguel sobre um ídolo que deixou saudade. Poxa, Manga espera um espetáculo, né? Goleiraço, né? Falecido ontem, Manga foi reverenciado, levado na camisa que ele tanto honrou. Herdeiro do Manga, o goleiro John não teve lá tanta dificuldade contra o cara bobo. O Brueira é que levou o maior susto quando o zagueiro dele, o Neira, por muito pouco não fez gol contra. Mas como o Bonilha mostrou ao Santi Rodrigues e depois o Ramos enfatizou, a verdade é que seria bem difícil para o Botafogo passar pela forte marcação do cara bobo. Eu onde estava só via pernas dos jogadores venezuelanos. Sem espaço para chegar perto, restava tentar de longe, como fez Savarino, e Santi desperdiçou o rebote. Mastriani, escolhido para substituir o suspenso Igor Jesus, tampouco aproveitou as raras chances que teve. Pior foi quando o atacante do Botafogo se envolveu num assustador choque com o Neira. Mas o lance de jogo, né? Os dois fomos com a cabeça e foi pior para ele, né? Neira ficou desacordado. A tensão se espalhou no campo. Neira foi levado de ambulância para um hospital e se recuperou. Não viu o Pérez mandar a bola no travessão. E Renato Paiva buscava caminhos para resolver um problema. Um bloco fechado, muita gente no último terço, perto da área. E se tu não mexes, o que é que vai acontecer? A equipa vai entrar num cansaço físico e num cansaço mental. Aqui no banco de reservas, o técnico Renato Paiva tem acesso a um monitor com imagens que ele usa para analisar o desempenho do time. O Botafogo estava precisando melhorar e no segundo tempo ele fez algumas mudanças que deram certo. As entradas de Patrick de Paula e Matheus Martins. No finalzinho do jogo, Patrick e Savarino se viram diante de uma cobrança de falta. Cara, eu até falei com o Savarino ali, eu falei, o Savarino, vamos dar na área, vamos fazer a jogada. Eu falei, não, vou estar no gol. Mas estava me sentindo bem confiante. Tava longe, mas ele tentou a sorte. Azar do Brueira. Eu treino bastante falta, mas hoje eu tive uma ajudinha ali no desvio. Savarino também estaria por perto do Matheus Martins, já nos acréscimos. Londonho não deixou Savarino passar, mas segurar o Matheus Martins ficou difícil, porque ele avançou com toda a saudade de marcar um gol, o que não acontecia desde agosto. Foram 27 jogos de espera. Matheus Martins marca o segundo gol. Um gol para mostrar que o Botafogo está abrindo novamente a porta da Libertadores da América. Quando não marca, a gente fica se remoendo. Graças a Deus, né? Tava precisando desse gol. O homem de fé que leva na pele a palavra abençoado em inglês foi premiado por não deixar de acreditar até o final. Pela Sul-Americana, o Grêmio venceu o Atlético Grau, segue invicto. Já o Corinthians ficou só com empate contra o América de Cali. Vamos ver primeiro o Corinthians. O jogo foi na Colômbia. Luiz Ramos, que canhota, hein? 1-0 pro América e depois o empate do Corinthians. Olha o tapa do Carrillo, meu amigo. E o Mateuzinho é quem vai concluir pro gol, empatando o jogo, terminou 1-1. Agora sim o Grêmio que recebeu o Atlético Grau. Primeiro gol de Arezzo. E o segundo vai ser do Christian Oliveira. Levou para a canhota, bateu lá na gaveta, Grêmio 2-0. Hoje à tarde tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Vai ser na sede da CBF, no Rio, às 3 da tarde. Você pode ver ao vivo no Sport TV e também no GE. Globo. Vão ser sorteados então os 16 confrontos e também os mandos de campo. Lembrando que na terceira fase, os 20 times classificados se juntam com aqueles 12 que garantiram vaga direta, só entram na competição justamente nessa etapa. É agora, então, que a Copa do Brasil começa para Flamengo e Botafogo, por exemplo. E hoje tem Flamengo na Libertadores ao vivo na Globo. No próximo bloco, Jorge Jesus e Felipe Luiz frente a frente. Ou quase isso, né?
Hoje tem Libertadores ao vivo na Globo, Flamengo contra Central Córdoba da Argentina. O jogo é no Maracanã. Você vai ver depois do novelão, vale tudo. O Flamengo deve ir a campo desse jeito, ó. Rossi no gol, na defesa Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson Plata, Bruno Henrique na frente. E o técnico Felipe Luiz está se aproximando de um recorde do Jorge Jesus no Flamengo, hein? Apesar dos troféus recentes, ele é uma sombra portuguesa, com certeza. As vitórias, o futebol e a marra do Mister dificultam a vida de qualquer treinador do Flamengo. O Mister tá agitadaço. Mas o Felipe Luiz está voando. 3 títulos e apenas uma derrota à frente do time. E pode fazer muito mais. Nunca houve um campeão da Libertadores como jogador e treinador do Flamengo, por exemplo. Eu sinceramente não estou pensando nisso agora, nesse momento. Né? A gente só pensa no troféu, na possibilidade, na história, quando chega na final. É um duelo de titãs entre treinadores muito populares do Flamengo. À minha esquerda, 70 anos de amador em Portugal, 29 jogos invictos, Jorge Jesus. E à minha direita, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, 39 anos, 27 jogos invicto, Felipe Luiz. Agora vocês podem relaxar, tá bom? Tá tudo certo. Pra frente, pra frente! O time do Flamengo 2019 era sempre dentro da área do adversário. Não deixa ele vir pra cá, não. Entre Jorge Jesus e Felipe Luiz, você ainda fica com o português? Eu ainda fico com o português, isso, exatamente. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Posição da Sandra Boneira, estamos juntos. Isso aí, é muito bacana. Quem você prefere dos dois? Não pode ficar em cima do muro. Felipe Luiz. Não, mentira. O João Roberto, sósia do Jorge Jesus, faz bem o papel dele. No Maracanã, onipresente. Agora, ele tem a companhia do Matheus, sósia do Felipe Luiz. A gente tem que respeitar a história do Mister, abrir um caminho aqui pra gente. Mas é a ambição, quero passar dele e a gente vai passar. Abrir o caminho para os sócios ou para os técnicos portugueses? Os técnicos, eu falo como o Felipe Luiz, ele abriu o caminho para o Felipe Luiz. Os dois sócios estão ansiosos por mais uma vitória do Flamengo, para o Felipe ficar a um jogo do recorde de invencibilidade do Jorge Jesus. 28 agora contra o Central Córdoba, Libertadores no Maracanã. Isso aí, vai ser 3-0, tranquilo, e o próximo contra o Grêmio para igualar e depois superar. Muito bom. E o Pedro, hein? Olha que boa notícia. Está muito perto de voltar a jogar pelo Flamengo. Ele foi relacionado para a partida de hoje contra o Central Córdoba pela Libertadores. O Pedro, gente, está há quase 7 meses afastado por causa de uma ruptura no ligamento cruzado anterior, que é a mesma lesão que ele sofreu lá em 2018, quando jogava no Fluminense, né? Daquela vez, o Pedro ainda machucou o menisco também. Pelo Flamengo, ele voltou a sentir a mesma lesão e o último jogo dele foi em setembro de 2024. Se entrar em campo hoje, vai voltar a jogar 6 meses e 27 dias depois. E tem uma coincidência, o mesmo prazo que ele levou para voltar lá no Fluminense. Omar De Felipe é um dos treinadores mais queridos do futebol argentino. Tem uma longa trajetória, construída em boa parte nas categorias de acesso. Fez fama levando times à primeira divisão, Olimpo, Quilmes e o retorno do gigante Independiente. Passou também por outros clubes importantes, como o Vélez Sarsfield, o Newell's Old Boys e o Emelec do Equador. Está na sua segunda passagem pelo Central Córdoba, com quem conquistou a Copa Argentina do ano passado e, por isso, a vaga na Libertadores. Mas a história de Omar De Felipe está marcada pela guerra. Ele é veterano das Malvinas, o conflito bélico entre argentinos e ingleses pelo domínio das ilhas ao sul do continente. De Felipe era só um jovem que tentava a carreira como jogador nas categorias de base do Huracan quando recebeu a convocação do Exército. Muitas vezes suas entrevistas fugiram do futebol por ter que contar sobre as difíceis experiências no fronte. O orgulho que nós, veteranos, sentimos pelo que fizemos é imenso. O Vasco venceu a primeira na Sul-Americana e adivinha, teve gol do Verratti de cabeça. Verratti e a bola aérea se entendem até de olhos fechados. Verratti, o pirata implacável da colina, faz mais um. Em São Januário, o Vasco enfrentou o Puerto Cabello da Venezuela e sabia exatamente quem procurar. Na primeira chance, o Verratti parou no Luiz Romero. A chance do Vasco na bola tocada, desviou o goleiro, chega tirando, Tony! Em
outro cruzamento, a bola não achou o Verratti, mas o Coutinho estava lá. Cruzamento, segunda trave, no toque de cabeça, a bola toca no travessão! Na chegada do Coutinho, o goleiro Romero ainda se esticou! O Luiz Romero pegou a primeira, pegou a segunda, mas da terceira não ia passar, não. O Verratti fez a alegria da torcida. Do Vasco, Verratti! De cabeça! Uma finalização certeira! Terceiro gol dele na Sul-Americana, para se tornar o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. No segundo tempo, o Coutinho estava querendo demais. Tentou de longe, de falta, de dentro da grande área, de dentro da pequena área. O goleiro Romero vai se virando para fazer milagres. Mas o Romero não deixou, não. Gol mesmo só do Verratti. Para reforçar a relação bonita com a bola aérea e garantir a primeira vitória do Vasco na Sul-Americana. Agora a Liga dos Campeões da Europa, que baile! O Arsenal da Inglaterra brincou de fazer golaço contra o Real Madrid. Foi difícil terminar a partida dessa maneira, porque não tivemos reação. Ancelotti, tava difícil, hein, explicar o que aconteceu com o Real Madrid em Londres. Jogo de ida contra o Arsenal pelas quartas da Liga dos Campeões. E os donos da casa quase abriram o placar nesse escanteio do Saka. O Real respondeu, primeiro nesse chute do Vini Júnior. Depois, o Mbappé parou no goleiro Raya. Agora presta atenção nesse jogador. Declan Rice, contratação mais cara da história do Arsenal, 750 milhões de reais. Acertou essa cabeçada que parou no Courtois, que ainda pegou o rebote do Martinelli. E nessa cobrança de falta, o Arsenal mostrou por que investiu esse caminhão de dinheiro no Rice. Golaço do volante, Arsenal 1-0. O Arsenal continuou pressionando e quase que Rice fez o segundo. O Bellingham tirou a bola em cima da linha. O Rice estava inspirado. Mais uma pintura. O Courtois tem 2 metros de altura e não passou nem perto de pegar. O Arsenal ainda fez o terceiro com o Merino. Vantagem enorme para o jogo da semana que vem, em Madrid. E aí, Ancelotti, dá para explicar esse baile? Ancelotti, se tudo der errado aí no Real, tem uma seleção te querendo, hein? A seguir, o Brasil venceu os Estados Unidos de virada. E essa, gente, foi a primeira vitória da nossa seleção na casa delas. Grande ídolo do Botafogo, o goleiro Manga, foi velado hoje de manhã em General Severiano. Oi, pessoal. Parentes, amigos e torcedores do Botafogo se despediram hoje do ex-goleiro Manga, um dos maiores ídolos da história do clube. O velório do Manga foi aqui no Ginásio de Esportes da sede do Botafogo em General Severiano, uma cerimônia aberta ao público. O ex-goleiro morreu ontem, aos 87 anos, em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer de próstata. Aqui em General Severiano, Manga recebeu várias homenagens, entre elas da CBF, do Botafogo e do Internacional, onde também se tornou ídolo. Joel Carli, ex-jogador do Botafogo e que atualmente trabalha no clube, esteve no velório e destacou o legado inspirador de Manga. Um cara que nos representou tanto dentro del campo como fuera, dejó un legado enorme en nuestra torcida, en nuestro club y en todos los que amamos a Botafogo. A seleção feminina venceu os Estados Unidos lá nos Estados Unidos pela primeira vez na história. Nunca sequer tinha empatado. Um grande resultado com um gol da vitória no fim do jogo. Futebol feminino nos Estados Unidos é paixão que se aprende desde cedo. Aqui as jogadoras convivem com a idolatria.
Este é o país mais vitorioso da história da modalidade. E se a seleção está em campo, o estádio está lotado. Do outro lado, ontem, estava a seleção brasileira, que tem menos títulos, mas não menos história. Um time ainda engasgado pela derrota na final das Olimpíadas de Paris para os Estados Unidos e que agora quer mostrar em campo que pode estar entre os melhores do mundo. Só que logo aos 40 segundos, aquela incômoda superioridade de quase sempre nessa rivalidade. Vacilo da zaga do Brasil, gol de Catarina Macari. Gol dos Estados Unidos! Uma brasileira naturalizada americana. Parecia que o roteiro seria o de mais uma derrota. Não desta vez. Aos 24 minutos, Gil fez uma ótima jogada que terminou num chute cheio de categoria da Caroline. Um golaço para empatar a partida. Poucos minutos depois, Arthur Elias, ainda no primeiro tempo, fez 2 substituições. A seleção passou a mandar na partida. Foram várias chances perdidas. Essa aqui, já no finalzinho do jogo, fez parecer de vez que uma vitória iria escapar novamente. Mas não dessa vez. Aos 49, o contra-ataque fulminante do Brasil que mudou essa história. Capricha, Brasil, vira a moda! Vira a moda! A hora que eu vi que a bola estava vindo, eu falei, aí não tem como. Acho que é algo que a gente trabalha muito, ainda mais atacante que vive de gol. Chegou ao fim um jejum de quase 11 anos, 12 jogos sem vencer as americanas. E essa ainda foi a primeira vitória contra elas aqui nos Estados Unidos. Dias assim trazem esperança para o principal objetivo dessa seleção brasileira, a Copa do Mundo de 2027 no Brasil. Tá chegando, pessoal, a gente tá mostrando para vocês que você pode confiar na gente. 2027 é nosso. Grande feito, parabéns às mulheres brasileiras. Refaço o convite para hoje, hein? Flamengo e Central Córdoba pela Libertadores ao vivo na Globo, depois do novelão Vale Tudo. Subindo as letrinhas. Boa tarde, gente. Tchau.